canal nós defendemos o mascot horror e você não tem nada pra fazer sobre isso. Olá pessoal, Junister falando e hoje a gente vai discutir o mascot horror. Pra quem não sabe, mascot horror é aquele horror de mascote numa tradução muito livre e porca. Coisas como Five Nights at Freddy's, como Pop Playtime, Bendy the Ink Machine e outras obras que usam esses bichinhos que parecem bichinho de pelúcia, parece mascote mesmo de alguma coisa e transformam em coisas de terror. Existe uma discussão muito grande se mascot horror é terror ou não, se deveria existir ou não, porque você tá mexendo com coisas da infância, mexendo com criança, as coisas podem se confundir. Mas a verdade é que o mascot horror é uma coisa que chama atenção e pode criar narrativas muito interessantes. E o ponto tá justamente em distorcer esses símbolos tão carregados de significado. Mas antes eu queria falar sobre uma coisa que não tem nada a ver com mascot horror, mas que tem tudo a ver, e isso é Stephen King. Quando você estuda o terror e você estuda o Stephen King, você começa a perceber que ele adora pegar termos e coisas da cultura americana que são quase que sagradas e transformar num pesadelo sem fim. No Iluminado, você tem a relação de um pai com a sua esposa e o seu filho. A coisa mais sagrada, a família. Ele pega esse cara e transforma ele num psicopata, maníaco, muito louco. Em Christine, você tem o adolescente comprando o seu primeiro carro, com o seu primeiro emprego, o seu primeiro salário e juntando para ter aquele bem tão importante. Aí o menino vai lá e compra um carro completamente amaldiçoado. O It eu não preciso nem falar, né? Você pega toda a figura do palhaço, do circo, aquela coisa infantil e transforma naquela coisa sádica e horrorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Em Carrie a gente pega o nosso grande baile de formatura e transforma numa chacina. Em Carrie a gente tem alguns outros ritos de passagem, como a primeira menstruação da menina, que se transforma numa coisa terrível também. Então o King faz isso o tempo todo e é considerado um grande mestre do terror. E ele fez isso usando elementos que são imaculados na visão do americano, na visão do estadunidense. Ele pegou e subverteu tudo isso e deixou a coisa mais maléfica e foi a melhor coisa que ele fez. A linha do mascot horror é mais ou menos essa. Só que eles fazem isso com uma coisa específica, que são esses mascotes. Quando a gente falou sobre Bendy the Ink Machine, por exemplo, a gente tá falando de uma versão da Disney sobre isso. Como se eles fossem uma mimetização de personagens antigos da Disney e da Hanna-Barbera. Então a gente pega esse conceito infantil e cheio de um significado específico e transforma em algo macabro, que é muito interessante, porque histórias macabras precisam ser muito bem construídas. Porque aí é que tá. Quando você vai escrever uma história de terror ou quando você vai fazer uma história macabra, sinistra, seja lá o que for desse universo, você precisa pensar que a sua história precisa ser boa. As pessoas precisam querer escutar o que essa história tem pra dizer. Porque se ela não for, ela fica só um monte de coisa horrorosa na sua tela por sabe lá Deus quanto tempo. Quando você vai contar a história de um fantasma, a história de alguém desvivendo, a história de uma chacina, um killer, um slasher, a história precisa ser boa. Porque senão ela vai cair em um desses dois polos. Ou vai ficar só um monte de coisa horrível e chocante na sua tela que ninguém quer ver, ou ela vai cair pro tosco. E a gente não quer nenhuma dessas coisas. Então quando você vai fazer um mascote horror, ele precisa necessariamente ser bom, porque pra ele cair em um desses dois polos é rapidinho. Ele pode muito bem cair no tosco do tipo, nossa, se esse bicho viesse pra cima de mim, eu só dava um socão na cara dele, um chutão na cara dele e acabou. Ou então cair em, meu Deus, eles estão só matando o Pateta. Outro exemplo muito grande, porque eu citei aqui jogos, mas a gente tem o próprio Chuck. Muita gente da minha idade tinha pavor do Chuck justamente porque ele era assustador. Só que ao mesmo tempo quem tinha medo do Chuck não conseguia desligar o filme porque o filme era muito interessante. A gente não conseguia desligar a TV, ficava preso ali. Eu particularmente nunca tive medo do Chuck. Eu amo o Chuck desde que eu sou criança. Eu adorava a história, eu adorava ver aquele boneco. Eu teria um Chuck com muita facilidade. E outras obras que não são mascote horror, mas que flertam com isso, tipo Annabelle, ela também é uma boneca. Ela é um objeto amaldiçoado, mas ela é uma boneca, um símbolo infantil que tá totalmente corrompido. E é isso que essas narrativas
pensam em fazer e trazem, e elas ganham a gente por causa disso. Não existe problema em você transformar nada em terror, o elemento que seja, não importa, contanto que seja bem feito. Outro debate que surge é se essas histórias são infantis ou não. Na minha opinião, elas não são. Elas não são infantis, não é porque tem um elemento que pode ser visto como algo infantil que aquela história é infantil. Só que não cabe ao criador dessa obra falar isso pra criança. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe. E é pra isso que existe a classificação indicativa também. A gente tem muito esse debate dentro de FNAF, principalmente. Porque FNAF começa ali um pouco mais suave, vai pesando um pouco, depois vai ficando mais suave. Hoje a gente tem muito boneco colorido, na minha opinião, em FNAF, principalmente em Security Breach. E a gente tem um imagético de criança com os protagonistas que me incomoda um pouco. Mas ainda assim, eu acho que esse imagético tá sendo construído justamente pra gente ir lá e destruir ele daqui a pouco. A gente já viu o que aconteceu em Secret of the Mimic, que tá tudo completamente diferente do que tava em Security Breach. E eu acho que FNAF construiu uma história muito boa, porque além de construir essa história cheia de coisas que vão acontecer nesses mistérios, é um negócio que engaja as pessoas. A gente não consegue parar de acompanhar isso, porque a gente precisa saber o que tá acontecendo, eu preciso chegar no final dessa história. Então eu acho que o Scott Cawthon fez um bom trabalho quando ele criou o legado de FNAF, porque a gente tá engajado até agora. Mesmo que tenha os seus percalços aí no meio do caminho, a gente tá engajado até agora. É uma boa história, é um negócio que faz você querer ver, mesmo que seja um assassino de criança. A gente vai fazer o quê? É interessante, pô. E ele é carismático. E é interessante porque a gente vê essa personalidade dessas crianças aparecendo nos primeiros animatronics e a gente vai querendo investigar e a gente descobre o nome delas e tudo mais. Então, dá pra engajar com isso, entendeu? E você ter a capacidade de pegar um elemento que carrega um significado grande, tipo mascotes e coisas infantis e tal, já tem um significado forte, e transformar elas em outra coisa requer uma habilidade bem grande de contar história. Eu acho que é isso que torna o mascote horror tão interessante, você conseguir transformar uma coisa que tem um significado muito oposto em algo completamente terrível e ainda tornar aquilo mais interessante ainda. Você pega um elemento que não atrairia um adulto, ou um jovem adulto, um adolescente, e traz ele pra curtir essa história e esse elemento porque você mudou o gênero e conseguiu transformar aquilo numa história interessante. Poppy Playtime faz isso de um jeito brilhante. Eu acho que ele tem feito até mais brilhante de qualquer outro que eu já tenha visto ultimamente. E olha que eu sou fã de FNAF de carteirinha. Mas Poppy Playtime consegue construir uma história muito forte. E só usa elementos visuais infantis, assim. Se você vê o Huggy Wuggy sem a boca aberta, você acha que é um bichinho. O último monstro, Dowie, era massinha, cara. Era muito foda. Só que a imagética da coisa vai se mesclando com a história e aí você vai modificando o imagético e transformando aquilo numa coisa terrível. Gente, é maravilhoso você ficar preso, você precisa saber o que tá acontecendo. E esse é o segundo poder do Mascot Horror. Primeiro, ele transforma e depois ele te prende. Isso é muito, muito, muito legal. Eu sou uma grande consumidora de Mascot Horror, como eu sou de quase qualquer tipo de terror, mas eu tenho ele num lugar muito especial no meu coração. Eu sou muito fã de Five Nights, eu sou muito fã de Poppy Playtime. Eu acho que essas histórias têm valor. Às vezes as pessoas se afastam dela por ter esse magético, às vezes infantil, mas é mais profundo do que isso e você vai acabar descobrindo uma história intrigante que você não consegue largar se você der a chance. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Comenta aí o que você acha do Mascot Horror. Você acha que é problemático? Você acha que não devia existir? Ou você entende o meu ponto? Se inscreve no canal. Vamos chegar em 500 inscritos rapidinho. Bora lá. Você não vai se arrepender. Compartilha o vídeo com quem você acha que possa gostar dele. E é isso aí. Tchau!